Fala galera, vamos começar mais uma aula aqui hoje. E hoje nós vamos iniciar com o conceito de derivada, ok? Na última aula aí eu passei a explicação, né, de alguns exercícios com o limite que convergia, né, para exponencial, né, para o número de Euler aí, beleza? E hoje nós vamos fazer aqui, né, introduzir os conceitos de derivada, ok? Então para isso, né, o que a gente vai fazer primeiro, né? Eu vou passar a notação e a noção de derivada e depois eu vou falar o que é, né, a derivada, certo? Em determinados aí, por exemplo, determinados cursos, né? Então, a gente vai ver primeiro, né, uma notação e uma definição, ok? E depois eu vou passar para vocês o que seria uma aplicação disso, né? E onde que a gente estudaria isso, beleza? Então, ó, para derivada, considere isso aqui, ó. Considere só esse limite aqui, certo? Considere um ponto P, certo? Um domínio de uma função f. Então, uma função f e um ponto P, né? Onde P pertence ao domínio da f, né? Beleza? E considere esse limite aqui, ó. Limite de f de x menos f de p sobre x, né? Menos p quando x tende a p. Beleza? Só isso aqui. Inicialmente. Então, o que a gente vai fazer? Considere o seguinte também, ó. Considere aí uma curva f, certo? Com pontos, né? Com pontos pertencentes a essa curva. Da seguinte forma, né? Então, considere aqui, ó, uma curva f qualquer, beleza? Uma curva f. E eu vou pegar aqui um ponto pertencente a essa curva, beleza? De coordenadas p, certo? E f de p, beleza? Aqui y e x e aqui minha curva f, beleza? O que acontece, ó? O que a gente pode fazer? Definir, né? Como um problema de reta tangente primeiro, tá bom? Então, um problema de reta tangente, por exemplo, né? O que seria isso? Definir uma reta tangente, né, a uma curva, né? Então, definir uma reta tangente, né, ao gráfico de uma função f, né, num ponto P e f de P, o que a gente poderia fazer, né? Se você for pegar, né, essa curva f e uma reta tangente, certo, a essa curva, poderia ser isso aqui, né? Uma reta desse tipo, beleza? Aí o que acontece, ó? A reta, óbvio, né? A reta tangente tem que passar por P e F de P. Agora, considere o seguinte, ó. Considere uma reta que passe, né? Além de P e F de P, por esse ponto aqui, ó. Coordenadas, ó. X, certo? E F de X. Então, essa reta seria assim, ó. Então, considere essa reta aqui. Eu vou chamar de reta R, tá bom? Essa reta R. Observe comigo o seguinte, ó. Vou até apagar essa reta tangente aqui, tá? Observe comigo o seguinte, ó. Se você lembrar aí dos conceitos lá de Gaal, mesmo se não lembrar, ok? Só a questão de pontos no plano cartesiano, ó. Observe isso aqui, ó. Tá vendo as coordenadas desses pontos, ó? Aqui você vai ter coordenada P e F de P. Aqui você vai ter coordenadas, né? X e F de P, tá vendo? X e F de P, certo? E aqui você vai ter coordenadas, ó, X, né? E F de X, tá vendo? Olha para a reta R, né? Que passa exatamente nos pontos X e F de X e P e F de P, beleza? Aí o que acontece, ó? Observando mais ainda, né? Então, olha para essa distância, ó. Além disso, né? Olha para essa distância. X menos P, que é justamente esse comprimento. E olha para esse comprimento aqui, ó. Que é F de X, que é o maior, menos o menor, né? Menos F de P. Beleza? Vocês lembram também daqueles conceitos de trigonometria, né? Que diz assim pra gente, ó. Tá vendo que aqui tá formando um triângulo, ó? Observe que formou um triângulo nesse sentido, ó. Aqui um ângulo θ. Aqui tem distância, né? F de x menos F de P. E aqui x menos P. Lembra aí? Então, ó. O coeficiente angular dessa reta R é exatamente, né?
a tangente do ângulo, né? Então, ó, se você olhar o coeficiente angular da reta R, é exatamente a tangente do ângulo θ, que é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por enquanto só estou falando de reta, tá? Não cheguei nem em reta tangente, nem em derivada, não. Então, olha para isso, ó. Então, significa que o coeficiente angular de R, né? O coeficiente angular de R é exatamente desse modo, ó. Então, o M de R é exatamente, né, f de x menos f de p dividido por x menos p, beleza? Então, exatamente o coeficiente angular da nossa reta R, beleza? O que mais, além disso, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Olha para isso aqui, ó. O que que acontece se eu fizer isso, ó? Se eu vir aqui, ó, e puxar x para cá, aproximar x aqui, certo? O que que aconteceria se eu fizer isso, ó? Aproxima x aqui de p. Então, se eu estou falando de aproximação, então eu já estou falando de limite. Ok? Então, ó, aproxima x aqui de p, consequentemente, f de x vai aproximar de f de p. Então, olha para isso, ó. Então, o limite de f de x menos f de p, né, sobre x menos p, quando o x tender a p. O que que acontece quando o x aproximar de p? Então, quando o x aproximar de p, o que que vai acontecer, ó, com o meu coeficiente angular dessa reta, ó? Porque o coeficiente angular dessa reta é quem? R, né? Ou M, né? M de R, que é exatamente esse aqui. Então, faz isso aqui, ó, uma aproximação. Então, significa que se eu aproximar x de p, o meu coeficiente angular dessa reta R vai aproximar do coeficiente angular exatamente de uma reta que é tangente a essa curva nesse ponto P e F de P. O que eu estou falando? Estou falando isso, ó. Que se eu fizer M de R igual, né? Aproximar, se eu fizer o coeficiente angular, né? Deixa eu corrigir. Né? Se eu fizer, ó, o x aproximar de P, o meu coeficiente angular dessa reta vai aproximar do coeficiente angular de uma reta que é tangente a essa curva. Então eu vou chamar esse coeficiente angular dessa reta, que é tangente a essa curva, eu vou chamar de f' de P, tá? É igual a isso. Então significa o quê? Quando o x aproximar de P, né, o meu coeficiente angular de R vai aproximar do coeficiente angular dessa reta que é tangente, tá vendo? Então, ó, ou seja, a minha reta R ela vai aproximar da reta tangente, certo? Então o que eu estou falando, né? Estou falando isso aqui, ó. Graficamente, né? Deixa eu falar para você. Graficamente. Então eu estou fazendo isso, ó. Aqui a minha função é f, o gráfico da f, né? Então, y e x. Aqui você tem coordenadas, ó, p e f de p, né? Então as coordenadas p e f de p. Lembra que eu falei de uma reta que é tangente a essa curva exatamente no ponto p e f de p? Essa aqui, ó. Pronto. Essa aqui é a minha reta tangente. Vou chamar de t. Lembra lá, ó, que eu tinha aqui, ó? Do outro aqui, ó. Então eu tinha coordenadas, ó. P. P não, né? X. E f de x, beleza? O que eu tinha? Eu tinha a minha reta R. Essa aqui era a minha reta R, ó. Pronto. O que acontece, ó? Como eu fiz, ó. Eu tenho que esse aqui é meu coeficiente angular da minha reta R. Tá aqui. Então, se eu fizer esse x aproximar de P, então se x aproximar de P, eu vou deslizar para cá, ó. E o que vai acontecer, ó? Minha reta vai deslizando, ó. Ó, para você ver o que vai acontecendo, ó. Vou deslizando a reta porque x está aproximando de P, ó. X está aproximando de P. Então, ó, o que vai acontecendo, ó? Minha reta aqui e aqui mais próxima ainda, ó. Aqui e aqui, tá vendo? Então, essa reta R vai aproximar dessa reta tangente, tá vendo? Ou seja, o coeficiente angular da reta R vai aproximar do coeficiente angular da reta T. E essa reta T, você pode encontrar ela da seguinte forma, ó. Y menos, né? F de P é igual a f' de P que multiplica x menos P. Ou seja, isso aqui é exatamente a equação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas P e F de P. Então, observa, isso aqui é o coeficiente angular, né, da reta T. Então, ó, o coeficiente angular, né, de T, beleza? Coeficiente angular da reta T, beleza? Então, por enquanto, eu só falei de
reta tangente e coeficiente angular dessa reta, beleza? O que mais, ó? Além disso, tá vendo? Então, se eu fizer x aproximar de p, o coeficiente angular dessa reta R vai aproximar do coeficiente angular dessa reta T. E, consequentemente, a minha reta vai aproximar de T, beleza? E exatamente nas coordenadas, né, dos pontos P, do ponto P e F de P, beleza? Então, ó, observe comigo, né? Então, ó, é natural definir, se você for olhar, né, a reta tangente, né? A reta tangente a esses pontos, a esse ponto aqui, né, tangente às coordenadas P e F de P, como sendo essa equação aqui, beleza? Tranquilo? Então, por enquanto eu só falei de reta tangente, beleza? Além disso, o que eu vou acrescentar ainda, né? Depois de fazer todas essas aproximações aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma conexão, né, com as aplicações de física lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Considere aí uma função f de t, uma função horária, né? Além disso, considere isso aqui, ó. Uma função, por exemplo, lá a gente, na física, né, a gente faz isso aqui, ó. Que S, né, a posição, como sendo isso aqui, ó, f de t, beleza? Aí o que que acontece se eu for fazer isso, né? Uma f de t como sendo a equação horária, tá? Então isso aqui é a equação horária. Né? Em t, por exemplo, né? Em t, beleza? Que mais, né? Aí, nesse caso, o que que isso significa dizer, né? Então, se eu fizer uma variação, certo? Dessa equação horária em um determinado tempo, certo? O que que significa isso, né? Então, eu vou fazer uma variação, certo? Dessa minha posição em um determinado tempo. Quando acontece isso, o que que significa isso, né? Então, eu vou pegar aqui uma f de t menos f de t0 dividido por t menos t0, tá vendo? Então, quando acontece isso aqui, uma variação da minha posição em um determinado tempo, a gente tem que é o quê? A velocidade média, né? Em t0. Ou seja, a velocidade média, né, em um tempo t0, certo? É definida justamente, certo? Da seguinte forma, né? Então, variação da posição dividido pela variação do tempo, né? Então, a velocidade média se define assim. Aí, o que que acontece, ó? É claro que isso aqui são em intervalos de tempo, né? Então, você pega lá, em t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, então você vai ter uma velocidade, certo? Uma velocidade média em relação a isso, beleza? O que que acontece, ó? E se eu fizer esse tempo aqui aproximar de t0, o que que vai acontecer se eu fizer esse tempo aproximar de t0? Então, do mesmo jeito, ó, então eu vou ter um limite, porque eu estou aproximando, né, de f de t menos f de t0 dividido, né, por t menos t0 quando t aproximar de t0. E o que é isso aqui para mim? É justamente a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, né, em t igual a 0. Ou seja, ó, tá vendo? Então, o que eu fiz, ó? Relacionei também com o conceito de física. Então, você pode ter nos conceitos de geometria, né? E os conceitos de física, beleza? Então, velocidade média e velocidade instantânea. Tá vendo que eu defini como sendo o limite? E esse limite aqui é muito parecido, ó, com esse limite aqui. Ok? Então, ó, aqui eu defini como coeficiente angular de uma reta tangente. Aqui eu defini justamente como uma velocidade instantânea, tá vendo? Beleza? Então, só para você ver um pouco das conexões. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó? Então, esses exemplos, se você observar, já é o suficiente para a gente estudar isso aqui, ó. Para a gente estudar isso, ó. O que seria, né? Então, nós vamos estudar esses limites aqui, ó. Limite de f de x menos f de p quando x tende a p, né? Sobre x menos p quando x tende a p. Então, disso aí já dá pra gente estudar isso aqui. Aí agora, dá pra eu fazer o quê, ó? Definir o que seria uma derivada. Então, o que seria uma derivada, né, pra gente? Então, uma derivada pra gente, você pode relacionar como sendo, né, o coeficiente angular, tá vendo? Então, o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva, você pode definir da seguinte forma. Você pode definir como sendo a velocidade instantânea, você vai olhar, velocidade instantânea de uma partícula em determinado tempo.
Você pode definir como sendo a aceleração de uma partícula em um determinado tempo. Você pode definir, né, como sendo variação de posição, como eu falei, espaço tangente, né, a uma superfície, por exemplo, você pode definir. Você pode definir como sendo, né, derivada ainda, né, a variação do seu momento, né, momento fletor, porque o que seria o momento fletor, né? Seria justamente a derivada, né? O que seria o cisalhamento, né? O cisalhamento é justamente a derivada do seu momento fletor, quando você estiver trabalhando com vigas, por exemplo, né? E lá no mecânica dos sólidos ou análise estrutural, dependendo do curso que você estiver fazendo, beleza? Com vários outros, né? Você pode definir também como sendo essas variações, ok? Então aqui nós vamos definir primeiro como sendo, né, coeficiente angular de uma reta tangente, ok? Então agora dá pra gente definir o que é de fato uma derivada, tá ok? Então, eu vou definir uma derivada da seguinte forma. Então, usando a definição, né? Seja f, né, uma função, então uma definição, né? Então seja f aí, ó, e p, né, com p e P pertencente, né, ao domínio da f, beleza? Considere um ponto P pertencente ao domínio da função, beleza? Então, ó, o limite, então se você olhar esse limite aqui, ó, f de x menos f de p dividido por x menos p, quando x tender a p, é o que a gente vai chamar de derivada da função exatamente no ponto P. Então, ó, isso aí, né, é o que a gente vai chamar, ó, f' de p, tá vendo? Então nós vamos chamar de f' de p. É o que? Derivada é a derivada, né, da f em p. Então nós vamos chamar, né, esse limite aqui de quê? De derivada da função f em exatamente um ponto p específico, beleza? E nós vamos chamar isso aqui, né, de f', né? Então toda notação que você vir aí, ó, f' de p, então isso aqui vai estar relacionado com a derivada, né, da função exatamente no ponto p, beleza? Então, o que mais que eu falo? Se f admite derivada em p, então nós vamos chamar essa f de derivável ou diferenciável. É claro que primeiro eu estou passando para os cursos de cálculo diferencial, né? Depois, quando a gente for ver conceitos de análise na RN, se eu for passar algum vídeo desse tipo, nós vamos ver o seguinte, né, que isso aqui vai admitir um resto ainda, beleza? Quando a gente for ver isso com mais rigor, né? Só que eu acho que eu não devo passar isso não, certo? A gente veria isso com mais rigor, ok? Então, ó, então minha f' de p, né, é exatamente o limite, né, de f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tender a p. Então essa f, nós vamos chamar ela, né, se ela admitir derivada, né? Então se ela admitir derivada, nós vamos chamar, ó, de derivável, né? Ou diferenciável, né? Você pode chamar ela assim, de diferenciável. Beleza? Então você pode chamar ela assim, ó, f é derivável ou f é diferenciável, beleza? Em p, né? É claro. Beleza? Então essa seria a definição. Beleza? O que mais, né? Além de eu colocar a definição para vocês de derivada, né? Então, nós podemos fazer isso aqui ainda, ó. Então, se eu tenho, né, um exemplo aqui, ó. Então, f de x igual, vou colocar aqui um exemplo, né? F de x igual a x ao quadrado. Qual é a derivada dessa função? Exatamente em quem é f' de 1, né? Quem é f' de 2, certo? E quem é f' de 3, por exemplo, né? Quem é f' de 2, f' de 1, f' de 3. Então, o que a gente vai fazer, tá vendo? Então, se f de x é igual a x ao quadrado, então eu vou substituir por isso aqui, ó. Então, eu vou encontrar, ó, f' de p é igual ao limite da f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tender a p. Então, se eu quero encontrar quem é f' de 1, no lugar de p eu vou colocar 1. Então vai ficar, ó, limite
de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1 quando x tender a 1. Então, observa, no lugar de p eu coloquei 1. Beleza? Então, ó, se no lugar de p eu coloquei 1, então eu vou continuar. Então, isso aqui é o limite, né? Quem é f de x? X ao quadrado. Então, limite de x ao quadrado menos, né? Quem é f de 1? No lugar de x eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado dividido por x menos 1 quando x tender a 1. Beleza? Então, isso é igual, né? X ao quadrado menos 1 ao quadrado, isso dá a diferença de dois quadrados, né? Então, você pode fazer assim, ó. Limite, né? De x menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x menos 1 quando x tender a 1. E isso é igual, vai embora, né? Limite de x mais 1 quando x tender a 1. Isso aqui dá quanto? 2. Conclusão, então f' de 1 é igual a 2, tá vendo? Então f' de 1 é igual a 2. Beleza? Então o que eu fiz? Eu encontrei a derivada da função x ao quadrado exatamente no ponto x igual a 1. Beleza? Então, só para vocês verem, né? Então f' de 1 é igual a 2. E f' de 2? Então, o que eu teria que fazer? Então, no lugar do 1 aqui, ó, no lugar do p eu vou colocar 2. 2, aqui é 2, 2, aqui 2, 2, pronto. Então, ó, a partir daqui eu vou apagar, ó. Então, quem seria f' de 2, né? Então, no lugar de p ali, eu vou colocar 2. Então, aqui agora, eu vou escrever de azul aqui. Então, aqui agora, ó, 2, né? Aqui é 2, 2, 2, 2, 2 ao quadrado e 2. Então, ó, no lugar de x eu vou colocar 2, né? Quem é, né? f de 2, tá vendo? Então, f de 2 é 2 ao quadrado. Então, ó, f de x menos f de 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. O que eu vou fazer? Tá vendo que a diferença de dois quadrados vai ficar, ó, x menos 2 que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2. Então, ó, vai embora. Isso é igual, né, ao limite de x mais 2 quando x tender a 2. Então, isso aqui dá 4. Então, f' de 2 é igual a 4. Beleza? F' de 3 eu vou deixar vocês fazerem. Então, vai ser o mesmo procedimento. No lugar de P aqui, você vai colocar 3. Então, aqui você vai substituir por 3. 3 ao quadrado, depois você substituir. Então, vai ficar a diferença de dois quadrados. Vai ficar x menos 3, x mais 3. Cancelou, cancelou, vai dar 6 depois. Beleza? Então, ó, espero que vocês tenham compreendido essa explicação um pouco da introdução de derivada, beleza? No próximo vídeo eu já devo gravar, né? A gente encontrando aí as equações das retas tangentes, as curvas, utilizando, né? Fazendo exatamente essa aplicação aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Fazendo exatamente essa aplicação, né? Porque eu falei para vocês que a equação de uma reta tangente a uma curva, né? É exatamente isso aqui, né? f' de p, x menos x0, tá vendo? Aqui, geralmente nas notações, vem assim também, ó. F de p e aqui x menos p. Vem essa notação. Então, nós vamos encontrar, né, algumas equações de retas tangentes a essas curvas, beleza? Então, muito obrigado aí pelo vídeo de hoje, beleza? Boa noite. Qualquer dúvida, só mandar aí um comentário qualquer, beleza? Para melhorar, é claro, né? Sempre aberto às críticas, pode mandar, se tiver alguma dúvida, pode mandar, se tiver que melhorar, pode mandar também a crítica, beleza? Muito obrigado aí, valeu, viu, galera?